Oi, pessoal, eu sou Giovana. Hoje no Seminário 8 a gente vai falar sobre o tema competência dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis em atividades de garantia de lei e ordem. Como é um tema que vasto e envolve muitos tópicos, eu vou falar primeiro sobre alguns conceitos importantes que vão facilitar o nosso entendimento. E o primeiro deles é o conceito de crimes dolosos contra a vida, que são os delitos previstos nos artigos 121 a 128 do Código Penal. E são basicamente aqueles crimes em que o agente atenta contra a vida do ser humano com uma clara intenção de causar a morte da outra pessoa, de uma maneira consciente e tendo conhecimento das consequências do crime. Esses crimes, na prática forense, são conhecidos como crimes de sangue, e eles têm uma característica importante, que é o fato das consequências transcenderem a vítima e a família da vítima, causando um impacto social profundo, um abalo social profundo. E é por esse motivo, um dos motivos, que a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, que surge como uma função de causar uma sensação de justiça maior, já que a população pode agir de forma mais ativa no julgamento desses crimes e demonstrar a repulsa coletiva a esses delitos conhecidos como delitos de sangue. Para falar um pouco do Tribunal do Júri, eu vou começar pela parte histórica. O Tribunal do Júri surgiu no Brasil como uma iniciativa do Senado do Rio de Janeiro, que encaminhou para o príncipe regente Dom Pedro I uma proposta de criação do que eles chamaram de juízes de jurados. E a partir disso, o Dom Pedro, príncipe regente, assinou o decreto em 18 de junho de 1822, que criou o primeiro Tribunal de Júri do Brasil, mas esse primeiro Tribunal de Júri só tinha competência para julgar crimes de imprensa. Na Constituição de 1824, o tribunal foi introduzido no capítulo destinado ao Poder Judiciário, com a competência para julgar não só crimes, mas como também causas cíveis. E depois, um tempo depois, na Constituição de 1946, o Tribunal do Júri foi inserido no capítulo destinado aos direitos e garantias individuais, com a competência, agora sim, de julgar os crimes dolosos contra a vida. Falando um pouco sobre a estrutura do Tribunal do Júri, ele é composto, esse conselho de sentença, é composto por cidadãos maiores de 18 anos que participam de uma lista de integrantes, dos quais são sorteados um número menor de que 25, para participarem das reuniões ordinárias e extraordinárias, e desses selecionados, 7 participam de fato do julgamento. São sorteados para participarem de fato do julgamento. Os atores que participam do julgamento são o juiz, o MP, o réu, os servidores do fórum, a força de segurança, o defensor do réu, que pode ser público ou particular, e as testemunhas, se tiver. Eu trouxe aqui uma fala do Renato Brasileiro de Lima, que deixa muito explícito um dos objetivos da criação do Tribunal do Júri. A justificativa para a colocação do júri no artigo 5º da Constituição Federal guarda relação com a ideia de funcionar um tribunal leigo com uma garantia de defesa do cidadão contra a arbitrariedade dos representantes de poder ao permitir a eles ser julgado por seus pares. Ele, basicamente, um dos objetivos do Tribunal do Júri é essa sensação de justiça maior da população. Então, é como se a população tivesse um poder de analisar a culpabilidade ou a inocência do réu por iguais, por semelhantes, e não por pessoas que têm um determinado poder ou algo do tipo. Agora, passando um pouco sobre o conceito de GLO. A GLO é uma operação militar
que permite exclusivamente ao presidente da República convocar as Forças Armadas nos casos em que há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública em graves situações de perturbação da ordem. Nessas ações, as Forças Armadas agem com algumas características específicas. Por exemplo, elas são convocadas em episódios pontuais e atuam de forma episódica, em uma área restrita e por um tempo delimitado, com o objetivo apenas de preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o funcionamento regular das instituições democráticas. A importância das GLOs reside na capacidade do Estado de responder de forma eficaz às crises que ultrapassam a capacidade operacional das forças policiais locais. São essenciais para garantir a ordem pública, proteger a integridade nacional. E um bom exemplo do uso das Forças Armadas na garantia de lei e da ordem foi o emprego das tropas de operação nas operações de pacificação do governo estadual em diferentes comunidades no Rio de Janeiro. É importante destacar que as Forças Armadas não fazem parte da segurança pública, então é uma exceção à regra. E agora, para aprofundar um pouco o tema, eu chamo meu amigo João Gabriel. Cumprimento a todos os colegas e agora passo para a análise da Lei 13.491, que foi sancionada em 2017 e foi muito emblemática porque trouxe consigo a ampliação da competência da Justiça Militar, tanto federal quanto estadual. Mas, para tanto, primeiro a gente vai fazer uma análisezinha sobre a classificação dos crimes antes da lei e depois da lei. Né? Anteriormente, segundo a doutrina majoritária, e eu cito majoritariamente aqui o autor Celso Delmonte, né, que ele trazia consigo a ideia de que crime militar poderia ser um crime propriamente militar e impropriamente militar. O que isso significa? O crime propriamente militar é aquele que não se encontra em qualquer outro tipo de lei especial, o Código Penal. É aquele crime que só está no Código Penal Militar. Agora, o crime impropriamente militar é aquele que está tanto no Código Penal Militar quanto nos outros códigos penais. Então, como ele tem tanto no nosso Código Penal quanto no Código Penal Militar específico, né? Se o crime está em ambos, então esse é um crime impropriamente militar. E a Justiça Militar, ela tinha a competência de julgar apenas esses crimes, né, que tinha ligação com o seu próprio código, que é o Código Penal Militar, desculpa. E após essa lei, trouxe uma abrangência e passou-se a um outro conceito, né, de crimes militares, que é, além dos propriamente e dos impropriamente que eu coloquei aí no slide como 1 e 2, agora nós temos aqueles delitos que não estão no Código Penal Militar, mas que posteriormente pode ganhar a característica de crime militar. Então, por exemplo, o homicídio. O homicídio ele está no nosso Código Penal, Código Penal brasileiro. Porém, se ele for cometido em certas circunstâncias, ele será um crime militar e será julgado pela Justiça Militar, no caso federal, como a gente vai ver agora. Deixa eu passar. E essa lei, ela bate de frente com uma ideia de esvaziamento da jurisdição militar. Isso porque a doutrina ela previa que, para ter competência da jurisdição militar, além dos crimes estarem previstos no Código Penal Militar, era necessário que existisse uma real afetação, né, do interesse militar. E a doutrina ela cita, e eu abro aspas aqui, que era preciso que existisse uma efetiva violação do dever militar ou afetação direta dos bens jurídicos das Forças Armadas ou uma situação de interesse militar, o que com essa lei foi derrubada,
né, foi derrubado, porque não é apenas isso agora que determina a competência da jurisdição militar. Então, justificava-se assim, não justifica-se mais. E estavam afastados, né, anteriormente da justiça militar, da competência da justiça militar, todos aqueles crimes que eram previstos em leis penais especiais. Então, todos os crimes, ainda que praticados por militares contra civis, que estivesse previsto em lei penal especial, ou Código Penal Brasileiro, enfim, era julgado pela justiça comum, não era julgado pela justiça militar. E aí, ótimos exemplos abuso de autoridade, tortura, associação para o tráfico, organização criminosa, tudo isso, ainda que praticado por militares, era de competência da justiça comum, seja estadual, seja federal, era competência da justiça comum. E se houvesse conexão, né, entre os crimes, tanto militar quanto algum crime previsto no Código Penal Militar e algum crime que não esteja no Código Penal Militar, mas esteja em uma lei penal especial, então o crime que estivesse no Código Penal Militar, praticado pelo militar contra civil, era competência da Justiça Militar. E ainda que tivesse cometido juntos o outro crime que não está no Código Penal Militar e está numa lei penal especial, era julgado pela Justiça Comum. Então havia dois julgamentos em jurisdições diferentes. Hoje em dia não há mais isso a partir da lei que estamos falando aqui, 13.491. Então eu trouxe aqui a nova redação do artigo 9º, inciso 2º do Código Penal Militar, que agora diz o seguinte: os crimes previstos neste Código Penal Militar, e os previstos na legislação penal quando praticados serão julgados pela jurisdição militar. Então, a Justiça Militar pode sim julgar não apenas os crimes previstos no Código Penal Militar, como também alguns crimes que estejam na legislação penal. Então, traz essa abrangência, não é apenas os crimes do Código Penal Militar. E isso é uma ampliação significativa de competência, né, da justiça militar. O que inutiliza, inclusive, a súmula 172 do STJ, que dispunha: compete à justiça comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Não há mais sentido nessa súmula com, né, a promulgação dessa lei, já que não é mais competência da justiça, não, a competência não é inteira da justiça comum, também há competência da justiça militar, como acabamos de ver. Além disso, essa lei ela traz uma diferença de tratativa entre o militar estadual e o militar das Forças Armadas. Isso porque ela dispõe o seguinte: se o policial militar estadual em atividade cometeu um crime doloso contra a vida de um civil, ele continua sendo julgado pelo tribunal do júri. Agora, se um militar das Forças Armadas, vide Exército, Marinha ou Aeronáutica, que nas chamadas missões de garantia de lei e ordem, como a colega Giovana já explicou, se cometerem crimes dolosos contra a vida dos civis, então não mais serão julgados pela Justiça Federal, mas sim pela Justiça Militar Federal. Então, policial militar estadual que cometer crime doloso contra a vida vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Militar das Forças Armadas federal que cometerem crime doloso contra a vida nas missões de garantia da lei e da ordem, esses sim serão julgados pela Justiça Militar Federal, contrariando a cláusula pétrea da instituição do júri. Né? Então, aí nós temos uma clara diferenciação de tratamento entre os militares que estão agindo em idêntica situação. Embora ambos ajam em idêntica situação, o tratamento ele é diferenciado.
E é muito interessante porque essa lei ela traz essa diferenciação e a gente levanta a questão de uma operação conjunta. Se acontecer uma operação conjunta entre um policial militar estadual e um membro das Forças Armadas que cometem, então, um crime doloso contra a vida de um civil em uma certa abordagem, né, como que ficaria o processo, o julgamento? Na verdade, se isso acontecer, né, o policial militar que estiver nessa abordagem será julgado ainda assim pelo Tribunal do Júri e o membro das Forças Armadas será julgado ainda assim pela Justiça Militar Federal. Então haverá uma cisão para o julgamento desses agentes, né? E eu acho que é isso. Deixa eu ver. Então, por todas essas polêmicas que a lei trouxe, né, tanto contrariando a cláusula pétrea da instituição do Tribunal do Júri, que é totalmente necessário e importante na nossa jurisdição, além de contrariar essa cláusula pétrea que é constitucional, tem também uma questão da violação, né, do princípio do juiz natural, visto que os tribunais militares eles devem ter sua atuação limitada aos crimes militares, né, quando praticados por militares e diante de uma situação real e peculiar de interesse militar. E isso, com essa lei, não se justifica. Então, há uma violação também do princípio do juiz natural. E por isso o PSOL ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no STF em fevereiro de 2018. A lei foi sancionada em 2017. Em fevereiro de 2018, o PSOL entrou com uma ADI e caiu para a relatoria do ministro Gilmar Mendes, né, contra o presidente da República do Congresso Nacional para declarar a inconstitucionalidade dessa lei por essas razões e diversas outras que foram fundamentadas nessa ADI. No dia 1º de junho de 2018, então foi ajuizado em fevereiro, no dia 1º de junho de 2018, a Procuradoria-Geral da República já se manifestou com um parecer favorável pela procedência do pedido, de forma que a Procuradoria-Geral da República também concorda que a manifesta inconstitucionalidade nessa lei, visto que a competência de julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri. A Constituição não deixa margem para interpretação, é bem clara, e ainda assim essa lei ela foi sancionada e está valendo. Então, por conta dessa violação, o pessoal entrou com uma ação, a procuradora à época, Raquel Dodge, concordou e fez um parecer favorável pela procedência dos pedidos para declarar a inconstitucionalidade da Lei 13.491, que ampliou a competência da Justiça Militar Federal e Estadual, inclusive para dirimir a competência dos crimes dolosos contra a vida praticados em uma situação específica dos militares das Forças Armadas para a Justiça Militar, e não para o Tribunal do Júri, como era de costume, como é o certo, como prevê a Constituição. E uma situação interessante que eu também vou abordar a respeito desta ADI é que, embora tivesse sido ajuizada em 2018, segue parada, né? O que se tem no processo, eu entrei por curiosidade nos autos, através aqui do escritório onde eu trabalho, e o que você tem nos autos é simplesmente litisconsorte entrando, mas não há nenhuma posição do relator Gilmar Mendes. Tanto é que a Raquel Dodge, mesmo após esse momento, ela entrou com uma petição, né, nessa ADI, justificando o porquê que os autos eles eram prioritários e por isso, por serem prioritários, merecem uma celeridade processual. E ela diz, 10 de setembro de 2019,
ela protocolou essa petição para o Gilmar Mendes, dizendo que, considerando já haver manifestação nos autos da Presidência da República, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria-Geral da República e as entidades de amicus curiae, e tratando de uma matéria inteiramente, exclusivamente de direito, ela reitera a prioridade, ela pede, né, na verdade, a prioridade e a urgência no julgamento da ação. Isso em 10 de setembro de 2019. Nós estamos em 2024 e o relator Gilmar Mendes não colocou nem sequer uma decisão nos autos. Então, embora haja essa daí que pode vir a alterar e declarar a inconstitucionalidade dessa lei, há digamos assim, uma morosidade, né? Morosidade do STF para o julgamento. Não é nem previsão de julgamento. Então, esse é os ditames atuais da constitucionalidade dessa lei. Olá, turma. Cumprimento a todos aqui cordialmente. Dou seguimento à apresentação do trabalho. Eu quero aqui fazer umas considerações sobre a inconstitucionalidade da lei, mas sendo um pouco da esfera apontada pelos meus colegas sobre a inconstitucionalidade perante a Constituição Federal, mas também sobre os tratados internacionais adquiridos e aceitos, convencionados pelo Brasil. No conceito internacional existe um pensamento que deve existir uma restrição à jurisdição militar, ou seja, que a competência do tribunal militar ele deve ser mais restrito, né? Ele deve ser... alguns autores, inclusive, vão dizer que o tribunal militar ele não deve existir em tempo de paz, ele não deve funcionar em tempo de paz, mas apenas em tempo de guerra, né? Para que exista uma ideia de que ele seja mais independente e imparcial, né? E principalmente pelo aspecto imparcial, nós podemos ver que o Tribunal Militar ele trabalhou muito durante a ditadura militar. E nós vemos, através dos resquícios da nossa história, né, do que sobrou sobre a ditadura militar, que eles foram muito abusivos e que a hipertrofia dos países, a hipertrofia do poder militar, ela é ruim para os países, de certa forma. A gente vê eles muito engessados, muito fortes, em países que a ditadura, né, é mais forte, que a ditadura comanda, que são países mais autoritários. O exército sempre está do lado do governo que aprova, né, esse tipo de lei, né? E a partir do RE 466.343, reconheceu-se que os tratados e convenções internacionais que versam sobre direitos humanos são hierarquicamente superiores às leis, às quais devem submissão. Em decorrência lógica, a Lei 13.491 vai expandir a competência da justiça militar, opôs-se aos sobreditos tratados e convenções, né? Existe um grande problema e uma grande discussão dentro e fora do Brasil sobre a aceitação dessa nova lei, porque ele vai muito contra, né, os tratados, principalmente, né, eu pontuei aqui, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E há uma crítica feita muito forte à hipertrofia do Tribunal Militar. Como a Giovana já disse lá no início, essas GLOs elas acontecem mais do que esperado no Brasil. A gente sabe que nós temos um grande problema na segurança pública, em que muitas vezes os estados não dão conta. E aí é preciso que o poder, a esfera federal, atue através do exército. E a gente já viu isso algumas vezes, né? No Complexo do Alemão, na Polícia Militar agora na Bahia, faz pouco tempo, onde ocorreram a morte de vários civis, né, no Complexo da Maré.
Em todos esses casos, os civis eles estiveram mais vulneráveis. Claro que por uma questão de ordem, né, temos que fazer uso do poder bélico do Estado, né, e a mão do Estado pesa um pouco mais, mas nós temos que ter em mente, né, a segurança dos civis, a segurança daquelas pessoas que estão naquele conflito e não tem nada a ver com ele, e muitas vezes acabam morrendo, né? E essas duras críticas, né, principalmente essa que o Tribunal Militar ela não deve se manifestar, né, e ter essa competência em tempo de paz, porque é uma exceção nessa intervenção do Estado a cada conflito que temos no Brasil. E falando um pouco da DI que o João já nos antecipou, né, que existe uma morosidade da Justiça Federal em aprovar essa DI, apesar dela ter sido acolhida já. O PSOL ele vai dizer o seguinte, né? A Constituição Federal de 88, seu artigo 5º, reconhece a instituição júri como garantia fundamental, assegurando-lhe a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Tratando-se, portanto, de competência constitucionalmente estabelecida, apenas o próprio texto constitucional pode excepcioná-la, jamais uma norma infraconstitucional. Ou seja, voltamos um pouco naquilo do que diz a Constituição Federal, mas foi com toda essa base que o pessoal pleiteou o seu pedido. Mas existe esse grande problema, principalmente na esfera militar, em que o poder, como o João Lais nos explicou, existe uma diferença de militarização, onde apenas o militar do exército ele vai ser beneficiado, entre aspas, por essa nova lei. E existe uma quebra de isonomia sobre isso, porque além de o militar do exército ele não ser julgado pelo mesmo tribunal que o militar comum, né, do estado, que seria o policial militar, e os outros seriam julgados e tem essa diferença de peso, né? Como a gente vai ver um pouquinho mais aqui na frente. Essa prerrogativa é bem complexa no sentido de que, como no caso que o João citou, se dois militares estão na mesma ocorrência e os dois eles tiverem cometido o mesmo crime, né, e forem acusados e responderem o processo legal, os dois vão responder em tribunais diferentes, né? Isso é um grande problema, porque será que esses dois militares, que um da esfera federal, outro dos estados e municípios, eles vão ter o mesmo julgamento, o mesmo peso, sendo que eles são julgados também por leis diferentes, né? Por entendimentos diferentes, porque na esfera militar nós temos uma composição composta por militares. Será que ele vai ter a mesma visão de que os membros do júri teriam, né? Será que eles vão ter a mesma ideia? Então, há de se pensar, e as críticas elas vêm de que vai existir uma parcialidade por parte dos seus julgadores, né? E como as convenções internacionais elas rezam, né? E esses tratados são feitos de acordo com o que acontece no mundo inteiro e como a gente já viu, né, se a gente retornar um pouco a história. Então, esse pensamento que eu trago aqui de reflexão para os meus colegas é de que será que realmente há necessidade dessa lei e de que
ela realmente vai ser eficaz, né, tendo em vista de que os militares vão ser julgados por assim dizer, por colegas de serviço, né? Então, ao expormos os fatos, eu deixo aqui essa indagação aos meus colegas. Será que realmente, de fato, nós estamos respeitando, assim, os direitos civis e a comunidade civil? Ou existe aqui uma grande força, hipertrofia à esfera militar, né? E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.